No mês de março desse ano, nós teremos um grande confronto entre dois titãs. Godzilla vs Kong é, sem sombra de dúvidas, um dos filmes mais falados desse ano. Mas você sabia que o resultado desse confronto já pode ter sido definido e que esse resultado, na verdade, foi definido não dentro do filme, mas por causa de questões fora do filme? É isso que a gente vai ver agora. Vocês sabem o que é isso aqui? Dente de gorila. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de Godzilla vs Kong, o filme mais aguardado do ano no HBO Max e nos serviços de streaming da Warner. Esse filme vai colocar frente a frente dois dos maiores monstros do cinema mundial, Godzilla contra King Kong. Um confronto que à primeira vista parece ser muito desnivelado. Afinal de contas, o Godzilla tem força sobre-humana, resistência sobre-humana, consegue aguentar explosões nucleares, tem fator de cura regenerativo, solta rajada radioativa, é anfíbio, pode se mover tanto na terra quanto na água, enquanto que o King Kong é basicamente um macaco gigante. Mas existem motivos de sobra para acreditar que o vencedor dessa batalha será o King Kong, porque o Kong tem a seu favor poderes muito maiores que o Godzilla não pode lidar. E é sobre esses poderes que vamos falar aqui nesse vídeo. Mas antes de falar dessa questão, vamos falar de um grande poder que você tem na sua mão, que é o poder de dar like nesse vídeo. É só você clicar ali no joinha, né, aquele dedinho levantado para cima, no polegar, que aí você tá dando like nesse vídeo e apoiando os nossos futuros trabalhos. Então é rapidinho, é só passar o mouse ali, clicar e você contribuiu com o nosso trabalho. Beleza? Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: eu sou Team Godzilla. Eu acho que numa luta franca entre os dois, o Godzilla leva melhor. Até mesmo porque tudo que eu falei no início desse vídeo, o Godzilla é muito mais forte, muito mais resistente, ele é muito maior. O Godzilla canônico ele é mais forte do que o Kong canônico, tem a rajada atômica que pulveriza qualquer tipo de monstro. Então Godzilla ele é muito mais poderoso do que o Kong. Só que a gente precisa falar a real aqui. Existem algumas questões fora do filme que fazem com que a vitória do Godzilla seja bem menos provável. Para começar, eu queria lembrar que o Godzilla, ao contrário do King Kong, ele tem uma dona, ele tem uma proprietária que é a Toho, ao contrário do que acontece com o Kong, que é de domínio público. Qualquer pessoa pode colocar o King Kong em qualquer obra que você quiser. Se você quiser fazer um filme, sei lá, King Kong vs Chupacabra, você pode fazer, porque os direitos do Kong são de domínio público. E aí o que é que acontece? Para que o Godzilla pudesse estar nesse Monsterverse feito pela Legendary, ela precisou fazer um acordo com a Toho. Ela precisou comprar os direitos do Godzilla com a Toho. Na verdade ela não comprou, né? Ela adquiriu esses direitos para usar de maneira provisória. O acordo previa a utilização do Godzilla em 3 filmes. O primeiro foi Godzilla, de 2014, dirigido por Gareth Edwards. O segundo foi Godzilla, Rei dos Monstros, de 2019, dirigido pelo Michael Dougherty. E o terceiro vai ser esse filme agora, Godzilla vs Kong, de 2021, desse ano, dirigido por Adam Wingard. Então, basicamente, o que é que acontece? Esse é o último filme que a Toho vai ceder os direitos para a Legendary. A Legendary vai ter apenas mais esse filme para produzir com o Godzilla. Tiago, mas a Legendary não pode renovar os direitos do Godzilla junto com a Toho? Na teoria, sim. A Legendary ela pode chegar para a Toho com um caminhão de dinheiro e pedir para renovar os direitos do Godzilla. No entanto, aparentemente a Toho não quer renovar esse contrato, porque a própria Toho pretende fazer o seu próprio Zillaverso. Ela quer construir o seu universo compartilhado do Godzilla. O produtor da Toho, Kenji Ota, deu entrevista para o site Bloody Disgusting, onde ele disse basicamente isso. Após 2021, estamos pensando em uma estratégia em potencial para lançar filmes do Godzilla de forma ininterrupta a cada 2 anos, apesar de haver preferência de que esse ritmo se dê anualmente também. O futuro da série e seu desenvolvimento contínuo tem plena consciência do método de universo compartilhado. Godzilla
Mothra, King Ghidorah, etc. Todos poderiam compartilhar um único mundo, em muito incomum como um filme da Marvel, onde Homem de Ferro e Hulk podem interagir um com o outro. Ou seja, a intenção da Toho é fazer com que o Godzilla volte a ser a sua propriedade e que ele possa fazer os seus próprios filmes de Godzilla, para fazer o seu próprio Zillaverso, o que é basicamente o que a Toho normalmente faz com o Godzilla. As séries de filmes do Godzilla normalmente têm a presença de vários monstros. Então basicamente seria uma maneira de retomar aquilo que eles faziam anteriormente, só que com essa mentalidade de construir um multiverso, porque os filmes do Godzilla normalmente é Godzilla contra alguma outra fera, e aí nesse caso seria basicamente um filme de um universo compartilhado dos monstros do Godzilla, dos monstros da Toho. É bom se rolasse até um Cybercops, né? Porque Cybercops é da Toho, né? O pessoal no Japão não liga muito para Cybercops. É importante lembrar que a Toho ela não pode usar o Godzilla nesse momento, porque os direitos estão com a Legendary. Então a Toho ela não pode criar esse universo, esse Zillaverso, porque a Legendary é quem está com os direitos do Godzilla. A Toho só vai poder criar esse Zillaverso quando os direitos voltar para ela. Ah, Thiago, mas você diz isso, mas a Toho lançou Shin Godzilla. Sim, de fato, a Toho lançou o Shin Godzilla em 2016, porém o Shin Godzilla ele não é o Godzilla, ele é uma outra criatura. Apesar dele levar o mesmo nome, o Shin Godzilla ele tem um lore, ele tem uma história, ele tem uma formação bem diferente do que é o Godzilla. É que nem o Zilla daquele filme da Tristar, sabe? Apesar de que originalmente o Zilla era para ser um Godzilla, mas a Toho não aceitou. Então o Shin Godzilla é uma espécie de spin-off, ele não tem envolvimento com o Godzilla. E outra coisa que é importante salientar do Shin Godzilla é que ele é um personagem bem mais inspirado no Gojira original, do primeiro filme lá de 54, do que esse Godzilla agora, que luta com os outros monstros e tal. Então é como se ele fosse uma espécie de homenagem, de referência ao Gojira clássico. Ah, Thiago, mas e aqueles filmes de animação que foram lançados do Godzilla? Você já respondeu, eles são filmes de animação. O contrato com a Legendary só veta filmes em live action. Então a Toho ela pode produzir animações do Godzilla, ela não pode produzir filmes em live action. Resumindo isso tudo que eu tenho para falar para vocês, esse filme do Godzilla é o último filme do Godzilla com a Legendary. Os seus direitos vão voltar para a Toho. A Toho, apesar dela não ter dito explicitamente que não vai renovar o contrato com a Legendary, ela dá sinais de que não vai renovar, porque a Toho pretende fazer o seu próprio multiverso, universo compartilhado dos monstros dela. Consequentemente, se esse é o último filme do Godzilla pela Legendary, muito provavelmente vão acontecer duas coisas. A primeira hipótese é o Kong matar o Godzilla, eles dois lutarem e o Kong acabar matando o Godzilla. Godzilla sendo morto pelo Kong, o Kong passaria a ser o novo protagonista do Monsterverse. A segunda hipótese é que o Kong consiga derrotar o Godzilla consiga fugir, e fugindo do Kong e vendo que não é páreo pro Kong, o Godzilla acabe entrando em hibernação e fique em hibernação até que a Legendary consiga de volta os direitos do Godzilla com a Toho, para que o Godzilla volte em algum filme futuro. De qualquer maneira, isso não muda o fato de que nesse filme agora o Kong vai derrotar o Godzilla, muito provavelmente. Mas antes que alguém me pergunte, não, isso não quer dizer que o Monsterverso da Legendary vai acabar. Provavelmente a partir desse momento o Kong será o novo protagonista, e aí ele vai enfrentar outros monstros. Ele pode enfrentar outros kaijus da Toho. A Toho tem vários outros kaijus que podem ser utilizados. Ele pode enfrentar os outros titãs da Legendary. A Legendary citou vários titãs no filme do Godzilla, Rei dos Monstros. Ele pode enfrentar o Gamera. O Gamera, que é um dos maiores kaijus do mundo, um grande rival do Godzilla dentro desse universo dos kaijus. Ele pode enfrentar um monte de monstros. Podem colocar o monstro de Cloverfield, podem chamar o Léo Stronda para enfrentar o King Kong. Então mostra o que não falta para criar o Monsterverso e para rechear esse Monsterverso. E lembrando que isso tudo que eu estou falando só não vai acontecer
caso a Legendary e a Toho criem um novo acordo que seria que a Toho pudesse criar o seu Zillaverso, enquanto que a Legendary pudesse continuar usando o Godzilla no seu Monsterverse. E aí nós teríamos dois universos de Kaijus com vários monstros lutando para curtir, o que seria o melhor dos cenários. Mas e aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que a Toho vai renovar os direitos do Godzilla com a Legendary? Ou será que esse é o fim, acabou, não teremos mais filmes do Godzilla com a Legendary e consequentemente ele vai acabar perdendo a luta pro King Kong? Comente aqui nos comentários, né? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. E eu queria saber qual é o time que você está torcendo, se você é Team Kong ou você é Team Godzilla. Eu particularmente eu prefiro o Godzilla, mas devido a isso que eu coloquei aqui, eu acho que o Kong vai ganhar. Mas enfim, deixe seu comentário aqui embaixo e se inscreva com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas próximas atualizações. Aqui toda quarta-feira tem vídeo e temos vídeos também em outros dias da semana. Tudo sobre assuntos nerds, de anime, mangá, filmes, quadrinhos, games e etc. Você encontra aqui no Telenerd. Então é isso. Valeu!